pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa querida e incrível curso de análise técnica da saga Entregando Ouro, obviamente, né? Porque eu quero dar ouro pra vocês, eu quero entregar o sumo mais sagrado do universo, que é o ouro. Na aula de hoje, vamos começar definitivamente a tradear, certo? Vamos começar a fazer o trade. E vou ensinar os setups, gestão de risco, essas coisinhas que todo mundo precisa saber, tá? Explicar o que me leva a iniciar uma compra, o que me leva a comprar uma moeda, o que me leva a iniciar um trade, o que me leva a achar que aquilo ali tem futuro, certo? Então, é isso, me siga nas redes sociais e bora pro vídeo. Para início, é gestão de risco básica, cara, gestão de risco básica, não gaste mais do que aquilo que você pode. Sempre diversifique as suas entradas, certo? Sempre compre várias moedas, não acredite 100% que aquela moeda vai subir e coloque toda a tua grana lá, não. Faça entradas separadas, compra um pouquinho dessa, um pouquinho daquela e etc, sabe? Pra melhorar, maximizar seu desempenho, né? Pra dar uma melhoradinha no desempenho. Essas são as dicas, cara. Se puder comprar 10 moedas, compra 10 moedas. Ou qualquer ativo que você for comprar, compra 10. Não compra só um separado, porque se aquele lá cair, os outros dá ruim, certo? Então aqui eu vou ensinar pra vocês como que eu faço pra escolher uma moeda, certo? De início, a gente bota sempre no gráfico diário pra ver a Bitcoin, não compraria. Por quê? Porque tá no movimento de queda. Vamos pra XRP, que é Ripple. Cara, se eu fosse fazer qualquer operação aqui, seria vendido e não agora também, certo? Então o Ripple também fora de questão. Olha, aqui tá interessante, cara. Aqui tá interessante. Isso aqui pode ser duas coisas. Isso aqui pode ser um movimento de queda ainda, né? Porque ele fez tipo uma onda 1 aqui. Deixa eu pegar um ABC. Uma onda, duas ondas. 3 ondas, ele tá corrigindo a terceira onda. Ou pode ser o final e ele tá iniciando uma onda de compra. O que eu faria nesse caso? Eu esperaria ele finalizar essa onda, analisaria um pouco para ver, tipo, vamos supor que ele fizesse isso aqui, ó, esse movimento aqui, ó, vamos supor que ele fizesse esse movimento, chegasse até aqui e começasse a cair, sabe? Começasse a dar uma queda. Se ele fizesse isso, eu ia fazer um Fibonaccizinho aqui, padrão, ia colocar minha ordem de compra aqui no 50% de Fibonacci, e colocaria a minha ordem de stop loss um pouquinho abaixo do 3.82 de Fibo, certo? Essa seria a minha ordem padrão. E o meu stop gain, obviamente, aqui no topo, que é onde ele vai buscar. Depois que ele bate a correção, ele vai buscar o topo novamente, certo? Só que me daria um risco de 9%, mais ou menos 10%, para um ganho de 38%. E esse trade aqui é muito provável, sabe? É muito provável. Seria só esperar ele bater o 100%, o máximo aqui, e começar a correção. Coisa que ainda não aconteceu. Então, esse aqui eu não operaria agora. Vamos ver o Wave BTC. Também não. BNB. Ó, aqui tá interessante. Aqui tá interessante para fazer uma operação de venda. Vou deixar em segundo plano aqui, para a gente vamos olhar as outras. Também não tem nenhuma entrada aqui. Dash. Também não tem nada aqui. Tem. Minto. Tem sim. Aqui na Dash seria outra operação de venda. E essa aqui está quase se concretizando. Deixa eu explicar para vocês como é que seria essa operação de venda, certo? O 100% da onda de queda foi isso aqui. Ó. Esse aqui foi o 100% da onda de queda em média. O início dela foi aqui, certo? Então a gente traça o Fibonacci aqui. Do 100% até o zero. Oh, puxei errado. 100% até o zero, certo? Isso nos dá o quê? Que ele tá na hora de compra, teoricamente. Na verdade, esse aqui eu deixaria mais aqui, ó, pra fazer um pouco mais de sentido. Agora faz um pouco mais de sentido. Eu deixaria minha ordem de compra aqui no 50% de Fibonacci, certo? Meu stop loss atrás do 382 e meu stop gain no fundo, certo? Esse seria minha ordem. Então ele teria um stop loss de 5%, ok, para um gain de
para um gain de 14%. Tá ótimo. Ótimo pra caramba. Isso seria o gain mínimo, tá? Isso aqui seria o gain mínimo. Porque o limite do gain aqui, teoricamente, é 1.618 de Fibonacci. Então, o nosso gain máximo seria o quê? 31%, certo? Mas eu geralmente saio no início. Só para me explicar a metodologia, como funciona essa operação, ela é o seguinte, cara. Ordem de compra, sempre no 50% de Fibonacci. Sempre no 50% de Fibonacci. Stop loss, um pouco atrás do 3.82. Pouco atrás do 3.82. Por que atrás do 3.82? Porque o que acontece muito é isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Deixa eu apagar essas rabiscos aqui. Deixa eu apagar esses rabiscos. Pelo seguinte fato, ó, meus queridos. Seguinte fato, ó. Aqui, por exemplo. Vamos traçar a Fibo. Ó. Nesse caso, ele deu a ordem de compra ali. Mas, enfim. Nesse caso, ele só deu um miguelão, né? Ele subiu, corrigiu até o 3.82 aqui. Passou um pouquinho. Passou bastante, na verdade. Até se eu fechar aqui, ó. Ele passou até do 236, passou do 3.82 e subiu. Então essa correção aqui ela foi anormal. Vamos achar outra correção aqui. Não gosto de operar com essas ondas muito feias. Ó, aqui tá legal. Só que aqui ele não deu o que eu queria que desse. Mas o que pode acontecer é o seguinte. Ele corrigir até o 50% de Fibonacci, tá vendo essas velas, esses fantasmas? Isso aqui só vem pra roubar stop, cara. Isso aqui só vem pra roubar stop. Ele roubar o stop teu ali e começar a subir como aconteceu aqui. Então, por isso que eu sempre deixo um pouco abaixo do 3.82. O stop loss ideal sempre é abaixo do 2.36. Do 0.236. Só que é muito grande. Eu prefiro deixar abaixo do 3.82 e confiar. Vamos continuar aqui, ver se a gente acha mais alguma moeda. Aqui tem análise minhas aqui. Ó, aqui tá interessante, cara. Aqui tá interessante. Aqui pode ser um pivô de alta, isso aqui. Isso aqui pode ser um pivô de alta. Então ele pode ter feito uma onda 1 aqui, certo? Corrigiu aqui, fez um pullback. E tá subindo. Deixa eu ver quanto que deu isso aqui de FIBO, mas deu lá perto do 2.36. Porque o que acontece, pessoal? Geralmente, quando ele pega o 2.36 e rompe para baixo, é uma conversão. Ele não sobe mais. Geralmente, quando ele pega essa região, ele já está convergindo para definir uma tendência de baixa, certo? Nesse caso, não. Nesse caso, ele só foi lá, como eu falei, para roubar os stop e está querendo subir. Nesse caso, eu esperaria ele confirmar a onda a alta, né? Que seria rompendo esse triângulo das bermudas aqui, consolidando uns 3 dias fora, mas isso aí é para outro tipo de trade, certo? Nossa, aqui tá bonito, cara. Aqui eu esperaria ele finalizar e começar a corrigir pra gente entrar. Litecoin. Queda, aqui eu também operaria vendido, certo? Deixa eu colocar no gráfico de 1 hora, para vocês entenderem melhor um pouco. Ó, tá vendo que ele tá fazendo um movimento de correção? Então aqui se eu fosse operar, eu operaria vendido. Vamos ver aqui, ele bateu 50% de FIBO e não bateu mais. Ele tá no 50%, tá vendo? Ó? Ele bateu no 3.82 e corrigiu. Só foi lá buscar os stop e corrigiu. Então eu sempre dou uma margenzinha aqui pra ele. Cara, aqui, deixa eu analisar isso aqui pra ver como é que ficaria isso aqui pra comprar. Ele tá numa linhazinha de tendência aqui, certo? E tem um suportezinho. Mas ele tá rompendo. Isso aqui pode ser uma reversão de tendência. Mas não dá pra saber. Então a gente não opera. Quando a gente não tem certeza, a gente não opera. Simples. Mas daria pra operar caso você, tipo assim, tivesse dinheiro sobrando. Aqui seria a operação vendida, né? Aqui seria a operação vendida.
E você compraria agora, no momento que tá, botaria teu stop loss curto aqui. Botaria aqui teu stop loss. Aqui daria para colocar até mais atrás. Dá para colocar o stop loss aqui. E o teu stop gain aqui embaixo. Qualquer lugar aqui embaixo. Poderia ser aqui, ó, compra agora, né, no momento. Stop loss aqui em cima. E stop gain aqui embaixo. Então daria estaríamos arriscando 2% para 10 quase. Se chegar lá embaixo 11. Então é uma boa trade. Vale a pena o risco de 3% para isso. Porém, eu duvido muito que isso aconteça porque ele está seguindo uma LTAzinha aqui já faz tempo. Então, caso ele se consolide nessa LTA e ele rompa para baixo essa LTA, nossa análise fica certinha e ele realmente vai buscar o fundo. Caso ele não rompa essa LTA, provavelmente ele vai continuar subindo até ele romper o topo anterior. Ripple, mesma coisa, um triângulo. Aqui não tem operação. Deixa eu ver diário. Se fosse operar também, eu operaria vendido, porém eu não gosto de operar vendido, porque a chance do mercado recuar é muito grande. ADA também não tem entrada. Ó, aqui tá interessante, aqui também seria uma operaçãozinha vendida, porque ó, ele iniciou uma tendência de alta, de baixa, né? E ele tá na terceira onda. Ele tá na terceira onda dessa tendência. Ou então será que já foi? Mas enfim, se eu fosse operar aqui, eu operaria da seguinte maneira, certo? Eu pegaria aqui, deixaria minha ordem de compra aqui no 50% de FIBO. Puxei errado. Perdão. É o contrário. Aqui. Jesus. Aqui, ó, vamos lá. Aqui, ó. Isso. Minha ordem de conta 50%. Stop loss aqui mais ou menos, para evitar o risco dele subir e comer o stop loss. Stop gain fundo, como sempre. Perto do topo, perto do fundo novamente. Aí a gente passa uma reguinha aqui pra gente fazer um cálculo matemático. Nossa, mas o stop loss é alto, só que o stop gain também, nosso gain seria 50%. Mas eu entraria. Eu entraria e acompanharia mais de perto. Nossa, isso aqui vale muito a pena. Muito a pena mesmo. Ethereum, Bitcoin. Nada. Komodo. Nada. Link. Já ganhei muito dinheiro com essa moeda. Também nada. 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 Iniciando uma tendência de reversão. Também não. Também não compraria. Aqui talvez. Só que tá vendo muito candles. Não dá. Isso aqui é só para roubar stop. Olha. Aqui tá interessante, mas é aquela história. Ó, aqui tá interessante também. Deixa eu ver como é que ficaria isso aqui numa FIBA. É complicado. Complicado. Aqui também é complicado. Enfim. Se eu fosse fazer a operação, seriam essas. E assim, não tem como a gente ter certeza de tudo, né? Porque o mercado, ele é justamente isso. É justamente você não ter certeza das coisas. Mas se eu fosse fazer qualquer operação dentro das criptomoedas hoje, seriam essas. E o setup de operação é esse. Por favor, velho, não fica trocando stop, tirando stop porque você acha que vai subir. Não. É um trade muito arriscado, porque a gente está trabalhando na reversão do mercado. Existe a possibilidade dele não reverter. Sempre existe essa possibilidade. Porém, a chance é maior que reverta. Mas é bem comum, na verdade, ele não reverter. Só que é mais comum que ele reverta do que não reverta. E quando ele reverte e não sobe mais, ou no caso, se for comprado, ele reverte e começa a subir, é aí que a gente ganha dinheiro, sabe? Então é isso. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, Instagram aí embaixo. E espero que vocês fiquem milionários. Até a próxima, pessoal.